Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje a nossa entrevista é com o professor, doutor, PhD em Meteorologia, Luiz Carlos Moulion. Ele que nos fala sobre os desafios do país para conciliar interesses econômicos com avanços tecnológicos e, claro, com a sustentabilidade ambiental. Na contramão dessas possibilidades, a gente se defronta com imensos desmatamentos recorrentes em áreas, como já falei, grandes da Amazônia, regiões como o Centro-Oeste, como também o norte do país. E o senhor, professor, a quem eu agradeço por ter aceitado o convite de estar novamente aqui no Frente a Frente, que tem pós-doutorado em hidrologia de florestas. Devastação de matas no volume que acontece no Brasil pode comprometer o equilíbrio climático do Brasil e do planeta? Gorete, é uma satisfação estar aqui com você novamente e também, claro, com o telespectador, o internauta. Gorete, sob o ponto de vista global, o desmatamento não afeta nada. O efeito maior do desmatamento é local. E, principalmente, o que mais sofre, na realidade, o impacto ambiental maior é a erosão dos solos. E, claro, mudança da qualidade da água dos rios, da vida aquática e de toda a vida que depende desses rios. Sob o ponto de vista climático, não há problema nenhum, não há impacto global, porque a Amazônia, por exemplo, ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados e numa superfície de um planeta que tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, ela representa 1% apenas da superfície do planeta, quando o planeta, por exemplo, tem 71% de oceanos, que são dos grandes controladores do clima global. Agora, estou dizendo que clima não é argumento para se preservar a Amazônia. Clima não é. O grande argumento que nós temos... Qual seria o argumento para preservar a Amazônia? Sob o ponto de vista da biodiversidade, que provavelmente, talvez mamíferos, a gente conheça os 95%. De vez em quando se encontra, acha-se uma nova espécie. Árvores, talvez a gente conheça 40%, 50% das espécies que estão lá. Que são base para a farmacologia mundial, exatamente. Não é? Quando você entra, por exemplo, répteis, talvez uns 30%, mas na hora que entra em micro-organismos, que acho que a grande revolução para a humanidade vai ser o momento que o homem começar a dominar esses micro-organismos, né? Há quem diga, por exemplo, que o nosso próprio corpo, nós somos 53% bichos, micro-organismos, e 47% humano. Então, esses micro-organismos hoje está se percebendo na agricultura, por exemplo, que eles fazem uma simbiose com as raízes e liberam nutrientes que estão no solo que a planta não consegue tirar. Quer dizer, então, em matéria de micro-organismos da Amazônia, nós praticamente somos zero, totalmente ignorantes. Então, a biodiversidade é um grande argumento para se manter a floresta e, é claro, sob o ponto de vista ambiental, o maior problema que se tem ao desmatar uma região tropical é que as chuvas são muito intensas. Nós fizemos um experimento... Constantes também, né? Tem lugar na Amazônia, que chove 330 dias, né? Pois é. Nós fizemos um experimento há 35 anos atrás em que nós colocamos uma área com uma calha e solo, e vimos o seguinte, que há uma perda, se generalizar o resultado daquele experimento, haveria uma perda em torno de 300 a 330 toneladas de solo por ano. Ou seja, uma camada de 2 centímetros a 3 centímetros por ano seria jogada nos rios. E, claro, seria um desastre, né? Então, desmatamento para a plantação de soja, por exemplo, professor? Mas, do ponto de vista de clima, por exemplo, não faz diferença, porque, por exemplo, há vídeos circulando aí na internet que dizem, olha, uma árvore como uma sumaúma, que é uma das grandes árvores da Amazônia,
joga mais de 1.000 litros de água por dia. Então, esse apelo emotivo, emocional, a pessoa diz, caramba, se se desmatarem não vai ter mais umidade. Primeiro que a umidade não vem da Amazônia. Vem Vem do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é que fornece toda a umidade. Em números mais assim, mais arredondados, entra 1 milhão de metros cúbicos por segundo na forma de umidade, vapor. Ou seja, 1 milhão de toneladas por segundo entra. Mesmo atinge mesmo as regiões longínquas do litoral, como o norte e nós fizemos experimentos a região amazônica? Nós fizemos experimentos em 85 e 87, junto com a NASA, e encontramos núcleos de sal marinho, que são chamados núcleos de condensação, que ajudam a formação de nuvens de chuva, em Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Isso porque, como o vento não cessa e temos aí um deslocamento da ordem de 35 a 40 km por hora, em questão de 4, 5 dias, esse material chega até os Andes. Mas como eu estava dizendo, esse apelo, dizer que uma árvore na Amazônia joga 1.000 litros, uma árvore de 20 metros de diâmetro, joga mais de 1.000 litros. Isso não é nada. Um campo de soja, quando a soja está enchendo a vagem, ele joga mais do que o dobro do que a floresta. E quando se tem, por exemplo, plantações como banana, como se tem no norte de Minas Gerais, por exemplo, eles usam uma lâmina d'água de 10 milímetros, ou seja, 10 litros por metro quadrado. Mas o que está em questão é a biodiversidade, né? Claro, eu estou dizendo que, sob o ponto de vista de clima, dizer que essa seca de 2014 a 2016 foi provocada pelo desmatamento, não tem base científica alguma. A conservação da floresta é devido à sua biodiversidade, que é importante, e também no que se refere à proteção ambiental, proteger o solo da erosão e a qualidade da água. Professor, o senhor esteve recentemente participando de um fórum de debates na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, foi isso? Sim. Não é verdade? E lá o senhor reafirmou que não existe aquecimento solar, ou seja... Global. Aquecimento global, perdão. E essa afirmação já gerou muitas controvérsias, polêmicas, né, no meio científico aqui no Brasil. E o senhor mantém essa afirmação de que não há aquecimento global. Na verdade, o que há é o inverso, é o esfriamento global. Como comprovar isso cientificamente? Bom, primeiro que eu já falo contra o aquecimento global produzido pelo homem, sim, antropogênico, como se diz, que seria então devido à queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão, liberando gás carbônico e, consequentemente, aumentando o efeito estufa, ou a pecuária ruminante, que libera metano, que também seria um gás de efeito estufa. Já tenho falado disso já há 30 anos que eu venho falando. Na contramão da maioria. Desde né? que o IPCC, que é a sigla em inglês para o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que agora virou mudança climática, mas antes era aquecimento global. Toda mudança pode ser para cima e para baixo, mas a deles é só para cima. Então, 30 anos que eu venho falando sobre isso, escrevendo sobre isso. Quando me permitem, publico. Quando a censura não dá, né? O que eu vou fazer? E a censura, professor? Há muita censura. Então, Mas a censura vem da academia? Da academia. Sobretudo da academia? Sobretudo da academia. Qual o interesse da academia em censurar uma ideia contrária que pode ser contestada por meio de argumentos científicos também? Na realidade, o aquecimento global deles, essa história, inclusive, diga-se de passagem, hoje, né, de 2 a 14 de dezembro, está ocorrendo na Polônia a 24ª Conferência das Partes, a COP24. Já faz 25 anos que esse pessoal está aí. O que está por detrás disso, eu não sei. O fato é o seguinte, o único argumento que eles têm é resultado de modelos de clima.
porque o modelo de clima é um código de computador, um programa de computador. Alguns são muito complexos, como o caso, por exemplo, da NASA, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, é um modelo, a quinta geração desse modelo, tem mais de 1,5 milhão de instruções, linhas de instrução. Precisa de supercomputador, mas é um modelo que não representa a realidade. O modelo não consegue reproduzir o clima. Se ele não consegue reproduzir o clima, como é que eu vou confiar que o que ele está prevendo para 2040, 2070, 2100 vai acontecer? E inventar essa história que não podemos passar de 2 graus acima. Qual o argumento? Nenhum. Não tem base científica nenhuma. Apenas eles tentaram fazer uma relação entre o aumento do gás carbônico, da concentração de gás carbônico, e a temperatura. Que pode Só que ocasionar... argumentos físicos, por exemplo, estudos feitos com satélite, cobertura de nuvens, é um grande controlador do clima. E o degelo nos polos? É consequência de transporte de calor pelas correntes marinhas. Publiquei um artigo no ano passado mostrando isso, mas deixa eu voltar um passo atrás. Se você tem na sua sala toda envidraçada, está entrando sol, você puxa a cortina. O blackout? O blackout. Deixa de aquecer o ar da sala. Mas se mantiver o vidro, vai superaquecer. Vai, porque a radiação solar passa pelo vidro. Na Terra, essa cortina é a cobertura de nuvens. Então, esses dados, esse estudo feito por satélite, mostra que os satélites, diga-se de passagem, infelizmente, nós temos só menos de 40 anos de dados de satélites operacionais. Esse estudo mostra que houve um decréscimo na cobertura de nuvens de 5% entre o início da coleta dos dados, 83, até o ano 2000. Então, eu fiz as contas, 5% da redução de nuvens. E se deve a quê? É a própria oscilação natural do sistema. É muito interessante isso. Eu fiz as contas, e se eu pegasse esses 5% em termos da energia que chega aqui, teria dado nesse período de 83 a 2000, uma média de 2 watts por metro quadrado. 2 watts por metro quadrado, que é pouquinha coisa. Mas estamos falando num planeta de 510 milhões de quilômetros quadrados. E se eu seguisse a metodologia do IPCC, como eles calculam essas variações, esses 2 watts por metro quadrado já deveria ter elevado a temperatura do planeta de 1,5 grau. Agora, a partir do ano 2000, as nuvens começaram a aumentar de novo. Então, o que acontece? Essa beleza fantástica que é esse nosso planeta. Ocorre um processo físico que a gente chama de feedback negativo, em que, por exemplo, tem baixa cobertura de nuvem, entra mais radiação solar, começa a evaporar a água dos oceanos. O ponto-chave é esse, que se o planeta não tivesse 71% de oceanos, seria completamente diferente. Não, seria um Marte da vida. Marte. Com 71% de água, o que acontece? A maior parte dessa radiação, 70% dela, vai para evaporar água. Professor, escuta, então... deixa eu terminar. Pois não. Vai para evaporar água. Quando evapora mais água, forma mais nuvem. Sim, isso é cíclico, né? Isso, mas se começar a aumentar muito a cobertura de nuvens, ela vai mandar a radiação solar de volta para o espaço. Esfria o planeta, diminui a evaporação e as nuvens encolhem de novo. Então ele fica pulsando. Essa variabilidade do clima, então, segue a um movimento cíclico, natural. Repetitivo. Vamos dizer que não sei. Quando a gente fala cíclico, dá a ideia de que a ideia tem um tempo determinado para isso. 25, é indeterminado. 25, 30 anos. Não, às vezes tem fenômenos que ocorrem que são imprevisíveis. Por exemplo, a explosão do vulcão, como o Monte Pinatubo, em junho, 15 de junho de 1991, o que aconteceu? Primeiro, os aerossóis vulcânicos, o Pinatubo jogou material diretamente na estratosfera.
a 30, 40 quilômetros de altura. Então forma uma cortina em volta do planeta, o material do vulcão. No primeiro ano, esse material ficou próximo da região equatorial. Choveu demais aqui, inclusive a cheia, provavelmente a última cheia do São Francisco, em 92. No segundo ano, esse material do vulcão já tinha se espalhado por uma faixa bem mais larga. O resultado disso, uma das piores secas que nós tivemos, em que o estado de Alagoas perdeu 70% da produção de cana. Então você vê, tem coisas que acontecem que é impossível controlar. Então não vamos dizer que é cíclico, mas ele é repetitivo e é fantástico o fato de que este planeta, em 150 anos, de acordo com o IPCC, só aumentou 0,8 graus centígrados a sua temperatura. E agora, infelizmente, a notícia é, minha opinião pessoal, os próximos 10, 12 anos vai haver um resfriamento global e não um aquecimento, e vai ser mais sentido fora das regiões tropicais. Então, países como Estados Unidos, Canadá, o Bloco Europeu, o Norte, né? Isso, a Rússia, China, vão sofrer esse resfriamento. O Brasil também vai. Só que é os estados do Sul. As regiões que estão abaixo dos trópicos. Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Na semana passada, estamos em pleno verão, geada na Serra Catarinense. E já tinha ocorrido em janeiro deste ano, geada em pleno verão. Então você vê essa manifestação que já está ocorrendo desde, talvez, não se sabe precisar o ano exato, mas provavelmente desde 2003 ao 2005, estamos tendo uma frequência de invernos mais rigorosos. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, PhD em Meteorologia, Luiz Carlos Mullion, que nos faz aqui uma avaliação sobre aquecimento, resfriamento global. E no final do bloco anterior, professor, o senhor que tem um currículo extenso aqui para dizer que, além do que falei sobre o professor, ele tem formação no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, e já atuou como consultor da NASA, 2 grandes experimentos já realizados na região da Amazônia, aqui no Brasil, e pode nos dizer, né, por que haverá resfriamento nos próximos 10 anos em países tropicais, como o nosso, que serão atingidos, não é? E a causa principal desse resfriamento? Bom, a causa principal é a nossa fonte de energia, que é o Sol. O Sol é um astro não muito bem comportado. Ele tem 2 ciclos básicos que nós conhecemos. Afinal de contas, temos aí da ordem de 400 anos, desde que Galileu começou a observar o Sol. Não tem muito pouco tempo. Mas ele tem um ciclo de atividade de 11 anos. Em 4 anos ele atinge um máximo, depois leva 7 decaindo. Mas superimposto a esse ciclo de 11 anos, ele tem um ciclo maior, de cerca de 100 anos, chamado ciclo de Gleisberg. A cada 100 anos,
no início de cada século, o Sol entra no mínimo de atividade. E os físicos solares estão dizendo que esse próximo ciclo, que deve começar já no final deste ano, de 2019, ou 2020 no máximo, vai ser um mínimo ainda mais fraco do que foi o mínimo de Dalton há 200 anos atrás. No final de 1798 até 1815, 1816. Esse mínimo vai ser inferior ainda àquele de 200 anos atrás. Aí vamos fazer um comparativo do que foi há 200 anos e do que pode ser agora. Charles Dickens, por exemplo, no Oliver Twist, relata como eram os invernos da Inglaterra nesse período, né? O rio Tâmisa chegava a congelar e o pessoal fazia feiras em cima do rio Tâmisa. Eu não creio que vá chegar a esse ponto, porque naquela época já vinha frio de um período desde 1350 depois de Cristo, que segundo o IPCC durou até 1850. Eu particularmente, analisando dados do Brasil, diria que esse período frio, chamado a Pequena Era Glacial, durou até 1915, 1917, que foi quando o Sol estava num mínimo. Agora o Sol está repetindo esse mínimo em 2020 a 2030. Os russos... E aí é um ciclo de mínimo, né? É um mínimo, mas mínimo minimorum mesmo, daqueles bem baixos que só ocorrem a cada 100 anos. Bom, tem dois aspectos. Um é o privilégio que a gente tem hoje, com toda essa parafernália de telescópios, são 3 telescópios voltados para o Sol. Potentes. A NASA lançou, há cerca de um mês e meio atrás, lançou uma nave especificamente para estudar esse mínimo solar. Então, a vantagem é que pela primeira vez a humanidade, o Homo sapiens, vai ter condições de ver como é que o Sol se comporta num mínimo que só ocorre a cada 100 anos. Mas aí o outro lado é que esse resfriamento, por exemplo, para as regiões fora dos trópicos, ele vai encurtar o período de cultivo. E é exatamente a fome que tem movido a humanidade. Todas essas guerras que você vê, quando você estuda desde a época de egípcios, romanos, sempre foi a fome que causou grandes distúrbios sociais. Por exemplo, a Revolução Francesa, de 1789, ela foi causada porque o povo estava num período frio, frustrações de safra. Então, o que vai acontecer? É o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Os estados do norte, Minnesota, Iowa, estão colhendo soja debaixo da neve e rezando para que a temperatura fique baixa, porque se a neve passar pela máquina colheitadeira e derreter, aí eles perdem o grão. Então é o que vai acontecer. As primaveras, os invernos vão se alongar 2, 3 semanas a mais, eles vão ter que esperar para plantar. Em compensação, quando chegar no final do verão, início do outono, já pode ocorrer geadas e nevascas que vão impedir essa colheita. Então, aqui no Brasil, nós vamos ver isso mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Com temperaturas baixas durante o inverno e invernos mais rigorosos. Eu disse que isso tem acontecido já desde 2003, 2005, a gente não sabe ainda precisar bem a data, porque tem que esticar um pouco mais a coleta de dados mais para frente, esperar passar mais um tempo. Mas eu só vou lhe dar um exemplo. Em 2010, junho de 2010, uma massa terpolar passou pelo Uruguai, matou mais de 100 mil cabeças de ovelha, que a ovelha já vem com aquele casaquinho, resistente, né? casaquinho Pois de inverno. de lã. E o Paraguai reportou uma perda de mais de 7 mil cabeças de gado. Porque o gado de corte, ele fica no pasto. O gado leiteiro é recolhido para retirar leite na madrugada. Mas o gado de corte, ele fica no pasto. Exposto. E o animal morre de hipotermia, morre de frio. Né? Pois é. Então, o Sol entrando no mínimo de atividade, o que vai acontecer é que o campo magnético solar ele vai ficar mais fraco. Quando ele fica mais fraco,
a Terra é bombardeada por raios cósmicos galácticos, que por sua vez produzem mais nuvens. E são essas nuvens que vão refletir a radiação do Sol. De tal forma que os oceanos esfriando, como a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, os oceanos, que constituem 71% da superfície desse planeta, se esfriando os oceanos, o clima vai esfriar. Então há uma argumentação muito sólida nesse aspecto. E eu estou sendo modesto. Eu digo que não é uma nova era glacial. Em média pode cair 0,2, 0,3 graus centígrados. Mas os russos acham que isso aí vai se esticar até o ano 2050. Eu acho que não. Acho que passado esse mínimo solar, o Sol começa a aumentar a sua atividade e devemos ter, depois disso, um período semelhante a 1925 até 46, em que o Sol teve um máximo de atividade nesse período, né? Então, acho que isso mais ou menos deve se repetir. Professor, já que estamos falando em clima, não é? Um tema em discussão que foi levantado recentemente pelo, então, presidente eleito Jair Bolsonaro, de trazer tecnologia de Israel para ajudar de forma coadjuvante no desenvolvimento da região do semiárido no Brasil. Há necessidade de buscar tecnologia fora do país? Quando eu entendo, não sou cientista, mas a gente sabe das experiências no mundo e das condições que o poder público teve no Brasil, sobretudo na região Nordeste, não é? A região do semiárido aqui na região Nordeste, de trazer uma alternativa energética que não seja o que nós dispomos no momento. O desenvolvimento regional... Bom, primeiro, respondendo a sua pergunta, não precisa trazer nada. De fora para cá, nós já temos tudo. O que falta, na realidade, é gestão dos recursos hídricos existentes e um planejamento regional para um desenvolvimento que seja adequado à região. O maior exemplo que nós temos é a Petrolina. O que era Petrolina há 70 anos atrás? Às margens do Rio São Francisco. Praticamente nada. Chove 430 milímetros em Petrolina. Fruticultura, ou mais generalizadamente, agricultura de alto retorno. O que seria agricultura de alto retorno? Por exemplo, você vai ao supermercado, você compra um pacotinho de orégano de 10 gramas. Você paga R$2 por ele. Com 1 quilo, são 1000 gramas, eu faço 100 pacotinhos daquele. Então eu estou pagando R$200 o quilo do orégano. E reclamo quando a carne está com R$20 o quilo. Você está entendendo? Entendi. Plantas medicinais, que nós temos muitas, você já até mencionou isso antes. Nos Estados Unidos é um negócio de 16 bilhões de dólares por ano. Porque tem muita gente que não só para si, como até por seus próprios animais, não gosta de remédio de laboratório. Claro, maconha, cocaína dá um alto retorno também. Mas aí tem um problema com a Polícia Federal. Isso aí é um problema de quem... Então, frutas, plantas medicinais, plantas ornamentais, são agricultura, fazem parte da agricultura de alto retorno. Não adianta o nosso sertanejo ficar plantando, quando chove, ficar plantando feijão, macaxeira, milho. Porque quando ele está colhendo, todo mundo está colhendo. E o preço vai lá embaixo, né? Não tem como competir. Tem que fazer um planejamento. Esse tipo de coisa vai condenar o nosso sertanejo à miséria eterna. Você diz, pô, mas então o que é que você precisa desenvolver? Basicamente, você precisa de duas coisas em termos de insumos. É sol, que nós temos muito, e água, que também nós temos muito. Mas só para transformar energia. Também, não só para as plantas crescerem, porque, por exemplo, hoje em Petrolina, não só se produz uva,
Mas se produz pera, produz maçã, olha, caqui, induzindo a dormência na planta. A tecnologia nós temos. O que é preciso? Então, vamos gerar energia elétrica? Vamos. Como? Energia solar. Tá bem. Painéis fotovoltaicos são excelentes para pequenas aplicações. Mas quando você precisa de uma usina maior... O que seria indicado? Um sistema como concentradores solares de calha parabólica. Que consiste em quê? Consiste numa calha na forma de uma parábola, o Sol incide e concentra num tubo que passa no foco da parábola. Nesse tubo circula um óleo em circuito fechado, o óleo chega a 400 graus centígrados, entra numa caldeira, gera vapor, e o vapor toca a turbina a vapor, e a turbina a vapor, o gerador elétrico. Custo-benefício no investimento como esse, professor? Já se tem ideia? Tem. Custa $5.000 o quilowatt instalado. E a região, a abrangência do atendimento de energia elétrica? Fantástica. Você está falando, só o semiárido verdadeiro são 800 mil quilômetros quadrados. 25%, um quarto da Europa Ocidental é o nosso semiárido e ele tem sol 365 dias por ano. Mesmo no período que chove, é uma chuvinha rápida e tem sol. Na sua opinião, o que leva o Brasil a ter essa, digamos assim, essa condição favorabilíssima de sol praticamente o ano inteiro e não se desenvolver projetos como esse? Então, você só pode esbarrar numa coisa, que são os nossos administradores. Não tem interesse em fazer isso. Não sei se por pressão externa, porque é verdade que a gente incomoda muito. Você vê, o nosso produtor de soja, por exemplo, ele colhe 70 a 80 sacos por hectare. O americano colhe 50, 54, 55, eles têm dificuldade. Então, não sei se é por pressão externa ou se é incapacidade dos nossos gestores. Porque você tem sol. Mas é tão óbvio, não? Tem água. Pois é. Você pode gerar energia elétrica com energia solar, que ao meio-dia, aqui, você registra mais de 1.000 watts por metro quadrado. 1 quilowatt por metro quadrado vindo do sol. Falta um planejamento adequado, faltam políticas de desenvolvimento e também uma política de financiamento. Agora, crédito, não é? Crédito. Basicamente crédito isso. rural. Eu tenho falado nisso desde que eu vim para cá, 25 anos atrás. E o que eu percebo é que a grande dificuldade é mudar a mentalidade da população. O Domício, que me desculpe, mas quer manter uma bacia leiteira em Batalha, num lugar que chove 700 milímetros. Uma vaca de leite precisa de 60 litros de água por dia. Não só para beber, mas também para higienização do úbere, do ambiente e tudo mais. Então não dá, tem que ser compatível. O que vai bem nisso? Aqui, frutíferas. Eu tinha até um projeto que eu acabei não realizando, porque não dá para fazer tudo na vida, que é fruticultura irrigada com gotejamento, água dessalinizada. Você vai dizer, mas é caro. Não é caro. Quando você tem adequado. Por exemplo, cito um pequeno exemplo. A Embrapa lançou uma variedade de uva, há 4 anos atrás, chamada B de bola, BR de Brasil, Magna. Essa uva dá 3 safras por ano, que o ciclo dela é menos de 100 dias, e em cada safra ela dá 30 toneladas. São 90 mil quilos de uva por hectare por ano. Ou seja, um custo-benefício... Isso, quer dizer, se o indivíduo dessalinizar a água, produzindo 90 mil quilos por hectare por ano, ele não vai ter o lucro dele? E como vai? Como? Um boi não dá isso. Pois é. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Voltamos em 1 minuto. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha.
foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor meteorologista Luiz Carlos Mulion. Nosso assunto é diverso e tem a ver com clima, com tecnologia, bem, com avanços tecnológicos, sustentabilidade ambiental, não é? Safra. E aí eu pergunto, professor, porque a safra, para ela ser bem sucedida, ela depende dessas condicionantes, né? De tempo, de investimento, de sustentabilidade. E aí eu pergunto, daria para todos os municípios banhados pelo Rio São Francisco ter uma condição de autonomia e independência na sua produção agrícola ou na produção ou na criação de animais? Daria, particularmente na produção agrícola, se fosse utilizado um sistema de irrigação por gotejamento, que a irrigação por gotejamento, já uma fértil irrigação, ela economiza da ordem de 40% a 50% da água, especialmente agora com essa tecnologia em que os emissores também são subterrâneos. Então a planta não precisa de água na folha, nem no fruto. Ela precisa de água na raiz. Então daria. Nós temos um problema com o Rio São Francisco, é que a vazão dele, no município de Pão de Açúcar, nós temos dados desde 1927, mostra que até 73 a vazão dele era 3.200 metros cúbicos por segundo, e agora a vazão média nesses últimos 20 e 25 anos baixou para 2.300. O rio perdeu 900 metros cúbicos por segundo. Não se sabe exatamente por quê. Eu fiz um levantamento da chuva e realmente nesses últimos 20 anos houve uma pequena redução de chuva nas serras de Minas Gerais. A Serra da Canastra, da Vertente, de onde sai o rio. Pequena por quê? Porque não dá para você afirmar uma essa redução relação de 10%, de redução de 10%. É muito pouco. Mas como a bacia de captação, que vai desde a Serra até Pirapora, tem aproximadamente 112 mil quilômetros quadrados, isso para mim representa já uma perda para o rio de aproximadamente 40%. Ou seja, eu explico metade da perda do rio por essa redução de chuva nas serras de Minas Gerais. Pois é, perda do rio por redução de chuvas e ainda tem um componente nesse contexto da salinização em algumas áreas, né? Mas isso não é tão crítico assim. Eu diria que uma fonte, vamos dizer assim, de perda, né? Uma perda também foi a criação do Lago de Sobradinho. Porque o Lago de Sobradinho, ele quando está na sua cota normal de operação, ele tem uma área de 4.214 quilômetros quadrados e eu fiz uma estimativa de que esse lago perde 400 metros cúbicos por segundo, Gorete, por evaporação. É um rio que sai para a atmosfera, é carregado pelos ventos e vai chover lá nos Andes. Né? Lá nos Andes. Nos Andes, porque ele vai convergir, o vapor vai convergir lá. E também o fato de que nos últimos anos aumentou muito consumo de água, né, pela agricultura, embora a Agência Nacional de Águas, a ANA, diga que só de outorga oficial tenha 173 metros cúbicos, mas acho que tem mais. Estão tirando mais água do que... Então, o rio perdeu. Agora, ainda assim,
esse rio está jogando 550 metros cúbicos por segundo no oceano. Para você ter uma ideia do que é isso, o Rio Colorado, que fez um deserto chamado Califórnia, deserto, a média dos últimos 50 anos de chuva na Califórnia é 190 milímetros. Chove menos do que aqui. Ele tem 520 metros cúbicos por segundo em média, a vazão dele. É um desperdício que acontece aqui? Eu acho que sim. Temos que encontrar uma rediscutir solução isso. para Temos isso. que rediscutir. Devemos jogar os 550, aí vão entrar os ambientalistas de plantão e dizer, precisa. Mas eu já apresentei um projeto para o governador, foi entregue na mão do secretário do Planejamento. Não sei se vão levar adiante isso, a ideia, mas a ideia é basicamente você construir talvez 3 barragens no Baixo São Francisco e fazer 3 lagos permanentes. E teríamos então navegação, uma via de 240 metros de Piabuçu até Piranhas, 240 quilômetros de navegação, turismo, lazer, piscicultura, né? Pode ter com escada para peixe, eclusa para barco, e ainda de quebra botar uma turbina como essas que usaram no Rio Madeira, na Santo Antônio e Giral, que é uma turbina de 75 mega, gerar energia elétrica. Isso considerando o Canal do Sertão também, paralelamente, não é, Que professor? também, por incrível que pareça, Gorete, Tem que ter gestão não também. tem gestão nenhuma. Cada um faz o que quer com aquela água. Né? Não tem gestão nenhuma. Antes, deveria ter o que se chama em inglês de Water Authority, uma autoridade sobre a gestão da água. Antes desse canal ser construído, já devia ter essa comissão que iria regulamentar o uso da água. Para não haver desperdício Isso, também. e temos né? que discutir, embora os ambientalistas sejam contra, temos que discutir se vale a pena jogar atualmente os 550 metros cúbicos por segundo do Rio São Francisco no mar. Professor, estamos infelizmente no minuto final do nosso programa e eu pergunto a sua opinião sobre a possibilidade real de o Brasil sair do Acordo de Paris. Bom, Bolsonaro repetiu novamente nessa semana passada que vai sair do Acordo de Paris. O Acordo de Paris não serve para nada. É um fundo que eles querem de 100 bilhões de dólares para reduzir as emissões de gás carbônico. E é uma hipocrisia. Por quê, professor? Porque, por exemplo, a Alemanha terminou a construção de 23 termoelétricas a carvão. 23 termoelétricas a carvão, uma potência de 12 gigawatts. É uma Itaipu e meia. O Japão, depois que fechou as usinas com o acidente de Fukushima... Mesmo com o Acordo de Kyoto? Mesmo com o Acordo de Kyoto. O Japão, depois que fechou as usinas nucleares devido ao problema de Fukushima, Sim. se mantém como? Importando carvão da Austrália e usando termoelétrica. A Polônia, onde está sendo realizada Que é a uma energia conferência cara, agora, né, professor? é cara, mas a energia mais cara é aquela que você não tem. E você precisa de energia e água para o desenvolvimento. Além, obviamente, de um bom planejamento e gestão Para dos recursos. armazenar energia, né? Claro, armazenar energia é um outro grande problema. A humanidade ainda não conseguiu armazenar energia elétrica. A gente consegue armazenar calor, mas energia elétrica ainda vai ser um futuro próximo. Pois é, professor, é lamentável encerrar essa entrevista agora, mas o tempo chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Uma satisfação para mim estar aqui e pode contar sempre comigo para a gente discutir esses aspectos que eu continuo falando. E vou continuar falando até morrer. Quem sabe um dia a gente consiga mudar a cabeça dessas pessoas. Obrigada, professor. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.